Súmulas da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, extraídas do livro de súmulas do TST, atualizado pela Resolução 209, de 30 de maio de 2016. Súmula 1. Prazo judicial. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Súmula 6. Equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. A redação do item 6 dessa súmula foi alterada pela Resolução 198 de junho de 2015. 1. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público, da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. 2. Para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. 4. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. 5. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. 6. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto a. Se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior, e exceto b. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante para esse efeito a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. Então, presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma. É irrelevante, mas tem 2 exceções, exceto a. Se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior, e exceto b. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante para esse efeito a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. Com relação ao paradigma imediato, o tempo de serviço não pode ser superior a 2 anos. 7.
desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. 8. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. 9. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. 10. O conceito de mesma localidade, de que trata o artigo 461 da CLT, refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana.